Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje, último vídeo da primeira fase da Copa do Mundo dos Contos. Vamos ver os grupos F, G e H. Tentarei ao máximo fazer um vídeo curto, mas já ressalto que esses três grupos eu encontrei contos muito bons. Então vai ser difícil eu não querer falar pelo menos um pouquinho de cada um deles. Antes de falar do grupo em si, uma das coisas que eu não falei nos outros vídeos, mas que eu acho importante ressaltar aqui, é que a minha preocupação em relação à segunda fase eu pretendo, como eu já falei em algum lugar, escolher, eu repetirei os países que foram vencedores, mas procurarei contos de outros autores de preferência, ou pelo menos outros contos. Só que aí eu esbarro na dificuldade, porque teve alguns países que já foi difícil achar um conto. E aí eu fiquei pensando, caramba, se eu gostar muito do conto da Croácia, por exemplo, que acabou não indo, ou do conto de Camarões, onde é que eu vou achar outro conto desse mesmo país? Então meio que eu ficava torcendo intimamente para que eu não gostasse tanto assim dos contos desses países desconhecidos, mas acabou que teve alguns casos, como foi o caso da Costa Rica, da Austrália, que não foi muito fácil encontrar, de Honduras, que eu não sei onde é que eu vou encontrar outro conto. E aí aqui eu entro no grupo F, que foi disparado o grupo mais equilibrado. E no overall, se fosse fazer uma pontuação lá de cada grupo, assim, seria uma pontuação muito grande. Eu acho que o quarto colocado desse grupo é melhor do que muitos contos que se classificaram para a próxima fase. Da Argentina, Jorge Luis Borges, O Homem no Umbral. É um dos poucos contos que eu tenho no livro, está aqui em O Aleph. É um conto curto. E eu fui, o Jorge Luis Borges, tal. Foi o último que eu li. Eu primeiro li os contos que eu tenho no computador. E eu disse, caramba, vai ser difícil bater, se eu escolher porque foi Jorge Luis Borges, talvez eu fique até meio com pena de eliminar Jorge Luis Borges, mas na verdade os outros três contos foram realmente muito bons. E aí quando você chega e lê, caramba, que conto genial. Não há outra palavra para descrever, o conto ele é genial mesmo. É a história de um homem que era uma espécie de encarregado em um determinado país, que eu já esqueci, como minha memória é ruim. E na Índia, ele está contando uma história que contaram ele em Londres, na época que a Índia era um império colonial, ou que a Índia fazia parte do Império Britânico. E aí um certo senhor lá, David Alexander Glencairn, ele era uma espécie de encarregado e ele para botar ordem na cidade e tal, mas os locais eles tinham uma certa, digamos assim, despeita com ele, porque algumas vezes ele era meio cruel ou injusto. E aí esse homem que conta a história, ou que contou a história para alguém que contou a história para Borges, que agora nos conta, que ele usa muito isso, e aqui nesse conto de forma espetacular, ele vai atrás para ver se consegue localizar porque esse homem ele sumiu, esse encarregado ele sumiu, e ele vai ver se consegue encontrar, mas as pessoas ficam muito ariscas, dizendo que não viu, outro diz que viu, que passou ali, que passou acolá, até que ele encontra um velho que vai contar uma história que parece ser muito mais relevante do que a própria história do conto. Então você entra num conto que já é contado por uma pessoa que contou a outra pessoa, e dentro do conto você entra numa outra história, e o desfecho é magnífico, não há outra palavra. O conto da Bósnia é de um escritor chamado Alexander Hermon, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven exatamente é uma menção à música do Led Zeppelin. Conta a história de um rapaz, um adolescente. Seu pai é uma espécie de embaixador da Bósnia no Congo, e ele acaba se mudando por um tempo para lá, para uma cidade lá do Congo, com sua esposa, com esse garoto que tem 16 para 17 anos, acho, e com uma menina, a filha, que tem uns 10, 9 anos, pelo que ele fala. Esse garoto ele é muito
É aquele típico adolescente que se sente deslocado, que é muito sonhador, gosta muito de ler. Ele saiu da cidade dele com uma namorada que ele achou até bom, porque seria muito romântico, ele prometeu escrever todos os dias. O que fez ele e a namorada se aproximarem foi o gosto pela literatura. Ele leva o coração das trevas para ler, mas não consegue ler. E é uma espécie daquele um conto de amadurecimento, né? Uma daquelas experiências que quando ele for adulto ele vai lembrar. Lá no Congo ele tem um vizinho do prédio onde eles moram que é um americano, que é aquele americano esperto, todo malandro, que já se meteu em tudo que é história, conta muita mentira, mas ao mesmo tempo se mete em uma porção de enrascada. Ele conhece uma moça que é meio que namorada desse americano, e aí ele entra no mundo das drogas, ele bebe, ele sai para conhecer lugares estranhos e perigosos lá dessa cidade onde eles moram. Então é um conto de amadurecimento. Gostei bastante, tem um final muito bom e é uma história que prende. É uma história bem interessante, apesar de não ser um tema, essa questão da adolescência e tal, do menino que fica meio rebelde, etc., que não me agrada pessoalmente muito, mas como literatura é muito bom. O conto do Irã é do escritor ou escritora, confesso que eu não fui atrás para ver se é homem ou mulher. Vou chutar dizendo que é mulher. Shahryar Mandanipur. Não entendi o nome do conto, Mommy and Honey. O conto narra a história, é um conto quase comprido, mais ou menos comprido. Ele narra a história de uma família bem tradicional no Irã, eles chamam de dinastia, uma família rica, que tem uma propriedade, e o avô, são três os netos que giram, a história gira em torno deles, na verdade gira em torno do pai, né? O avô desses homens morre, e como testamento ele disse: olha, eu quero que meus netos vivam na minha casa, nesta casa, que é uma casa grande, com jardim, com uma espécie de bosque inclusive dentro e tal. Bosque pequeno, mas assim. E o pai obriga os filhos a cumprir isso, senão vai cortar o dinheiro deles. O mais velho vai com a esposa, o mais novo, que não é casado, ele pede para terminar os estudos no exterior. O do meio tem uma esposa muito... acaba cedendo. Mas eles ficam querendo convencer o pai a não ir. Até que entra em cena uma cobra que alguém viu, uma víbora, que viu no jardim. E eles começam a ficar obcecados com a ideia dessa cobra. Entra muito a questão da superstição. O pai diz, né, como vocês atacaram essa cobra, ela vai se vingar de vocês, vocês não vão conseguir matar. E o filho mais novo fica obcecado. E o conto que começa num ritmo, vai terminando num ritmo meio de loucura, meio de insanidade. E tem um final realmente espetacular. Realmente espetacular, uma história muito boa, muito bem contada. Foi uma daquelas gratas surpresas esse conto do Irã. E a Nigéria é o conto de Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não vou nem tentar arriscar uma pronúncia mais adequada. The Arrangers of Marriage. Conta uma história que deve ser comum a muitas mulheres da Nigéria. Uma moça que foi criada numa cidade pequena na Nigéria e arranjaram um casamento para ela. Os tios, que foi quem cuidaram dela, deram comida e tal. Então é um conto sobre cultura, mostra essa diferença de cultura. Ela vai para os Estados Unidos no voo foi onde ela conheceu o marido dela, que é um nigeriano, médico nos Estados Unidos. E assim, ela foi os tios entregaram ela em casamento com isso, né? Olha, você vai casar com um médico nigeriano e vai para os Estados Unidos, como se fosse assim a grande coisa. E ela vai obedecendo aos tios, porque não quer desgostá-los. E tem passagens, ela contando a própria história, ela dizendo como encontrou, como chega, como o médico nigeriano, ele é completamente influenciado pela cultura americana. Ele fica corrigindo o inglês dela o tempo todo para não ser inglês britânico, para ser inglês americano. Ele muda o nome dele para um nome mais americano. Ele escolheu ela, ele diz a ela depois, né? Porque ela tem uma pele um pouco mais clara, não é aquela pele completamente negra. Ele muda o nome dela.
tudo ele fala em função de vencer na vida nos Estados Unidos, que tem que esquecer as raízes e tal. E é um conto pequeno, assim, é o cotidiano dela, ela, com a vizinha do prédio onde ele mora. Ela descobre depois que ele é um médico, mas é um médico residente, ou seja, ele está ganhando muito pouco dinheiro ainda, que mora num subúrbio, que tem que comprar coisa de marca, aqueles produtos de marca do supermercado. Então é um conto que vale muito, muito a pena ler. Você sente honestidade vindo, como se a escritora tivesse passado por aquilo. Eu não conheço nada, é uma escritora, não conheço nada da história dela, mas é como se fosse ela falando do coração. Isso é um grande mérito para a escritora. Bom, são esses 4 contos e eu realmente tive muita dificuldade. O único que eu tive certeza de que teria que estar realmente é o Borges. Senão esse tem que estar, a outra vaga vai ser disputada a ferro e fogo com os 3. E eu, apesar de ter escolhido um deles, não fiquei certo, assim, porque os outros 2 são realmente muito bons. Então eu acabei escolhendo a Argentina, Jorge Luis Borges, O Homem no Umbral, e da Nigéria, The Arrangers of Marriage. Porque é muito diferente, é um conto que mostra uma cultura bem distinta e é muito bom. Mas eu fiquei com uma dorzinha no coração de ter deixado de lado a Bósnia e o Irã. Como eu falei, é o grupo mais forte. Grupo G: Alemanha, Estados Unidos, Gana e Portugal. Alemanha: Thomas Mann, A Pequena Lise. É um conto que surpreende. Não sei se surpreende, eu não conheço. Eu comecei a ler de Thomas Mann somente A Montanha Mágica, não terminei. E eu sempre tenho a ideia, como ele valoriza muito a forma, sempre tenho aquela ideia de um Thomas Mann sisudo e tal. E esse é um conto, apesar de ser patético, ele tem um toque de humor, de pessoas ridículas, apesar de ser um humor bem negro, assim, bem pesado. Mas é a história de um homem que não consegue dizer não a ninguém, que se desculpa de tudo, um médico, que é muito gordo, muito desajeitado, muito grande, gigante, e é casado com uma mulher belíssima. Pela descrição do conto, ela é voluptuosa, ela desperta a lascívia em todos os homens. E o marido dela parece se desculpar até disso. E essa mulher tem um caso e ela propõe organizar uma festa, um acontecimento, e um dos acontecimentos que vai, assim, o ponto central dessa festa é algo muito ridículo, muito constrangedor, e com que ela pretende humilhar o marido. Então é um conto que até é fácil de encontrar na internet, A Pequena Lise, muito, muito bom. Estados Unidos é o outro conto que eu tenho aqui, Flannery O'Connor, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Eu comprei esse livro da Cosac Naif, Contos Completos de Flannery O'Connor, porque estava na promoção. Eu gosto de contos, um livro grosso, comprei há algum tempo, e li o primeiro conto e gostei razoavelmente. Não, gostei, não é que eu gostei razoavelmente, gostei. Mas eu tinha ouvido falar que esse Um Homem Bom é Difícil de Encontrar é considerado o melhor, ou um dos mais famosos contos dela. E confesso que eu fui ler sem muita expectativa, esperando um conto inócuo, digamos assim. Mas se eu tiver que me lembrar de um escritor, é Cormac McCarthy. E assim, isso é um grande elogio de minha parte, porque eu gosto de Cormac McCarthy. Não tem os enfeites da linguagem, mas o tema. Muita coragem de uma mulher, entendam, né? Assim, você espera de uma mulher outro tipo de literatura, e ela escreveu de uma forma, assim, o que ela conta, esse conto é genial. Eu acho que de todos que eu li, talvez seja o meu favorito, se não for o segundo colocado, não sei, mas talvez seja o meu favorito de todos os 32 que eu li. Genial, genial, genial. Gana, escritora também, Ama Ata Aidoo, The Girl Who Can. É um conto muito legal sobre uma menina que nasceu lá em Gana. Ela tem 7 anos, ela conta a história, e ela é vítima de bullying, inclusive da própria família, porque ela teria nascido com pernas muito finas e muito compridas. E ela não entende isso, ela ouve a avó dizendo que ela não vai poder ter filhos e etc. Mas tem um desfecho bem interessante, que apela para o esporte. Um conto simples, despretensioso, mas muito bom.
Portugal, Eça de Queiroz. Esse foi um dos contos dos quais eu não gostei. O Senhor Diabo. É muito enfeitado, muito cheio de rebuscamento na linguagem, muito cheio de referência. É bem escrito. Ele primeiro faz uma apresentação do que seria o diabo, que ele não é tão mal assim, que ele já foi derrotado por Maria. Ele faz uma série, assim, mostra uma erudição absurda com as citações que ele faz, não da Bíblia, mas de escritores, de mitologia antiga, de tanta coisa que ele vai para contextualizar o que é o papel do diabo, o que é que o diabo faz, para depois contar uma pequena história sobre uma paixão que o diabo teve. Aí vai mostrando uma menina que fica tecendo, tricotando do lado de uma imagem de Jesus, e um sujeito lá que fica apaixonado só contemplando. Então é meio fantasioso, tem uma moral no final e tal, mas não gostei. Essa de Queiroz, O Senhor do Diabo. Então o grupo G, eu não tive muita dúvida. Estados Unidos em primeiro lugar, Flannery O'Connor, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. E em segundo lugar, Alemanha, Thomas Mann, A Pequena Lise. Ganhou um pouquinho na frente de The Girl Who Can. O Senhor Diabo ficou na lanterna sem marcar pontos comigo. Grupo H, Argélia, Bélgica, Coreia do Sul e Rússia. Esse aqui é o que prometia mais novidades, porque tirando Rússia, os outros não tinham contato com a literatura. A Argélia, tudo bem, tem Albert Camus, mas que eu saiba, ele não escreveu contos. A Argélia eu li Mustafa Ben Fodil, The Last 6 Days of Baghdad. É uma espécie de conto, relato de viagem, como o nome já diz, né, os últimos 6 dias de Bagdá. Escrito em 2003, e ele é argelino e ele fica, digamos, do lado de lá. Ele tem uma visão de animosidade em relação aos americanos, e ele vai falando do ponto de vista da guerrilha interna, da resistência popular, ou dita popular, que tinha naquela época, contra a presença das tropas americanas. Então ele exalta muito o povo do Iraque, até com parece mais um panfleto. Foi o que mais me desgostou do conto, é que ele tem um caráter panfletário. Ele fala que na Argélia os taxistas tentaram me roubar, nos Estados Unidos também, não sei onde também, mas aqui no Iraque os taxistas são honestos, todos honestos, e o povo todo é honesto, porque um taxista foi honesto com ele. Aí ele já expande isso. Então eu não gostei por conta disso, mas é interessante para você ver a realidade, o que é um país, uma cidade que vive em função da guerra há muito tempo, como é o cotidiano deles. É interessante a partir desse ponto de vista. Da Bélgica eu tinha colocado um conto de Simenon, de Georges Simenon, de Maigret, mas eu não consegui encontrar um conto curto. O mais curto que eu havia encontrado era de 60 e poucas páginas. A Claire Scose, inclusive, citou Pena de Morte, Lágrimas de Cera e O Erro de Maigret, que teriam 10 páginas, mas eu não encontrei nem em português nem em inglês em nenhum lugar na internet. E na Saraiva, onde eu fui na loja, não tinha o livro, que eu ficaria lendo lá rapidamente, mas não tinha nenhum que tivesse esses livros. A coleção, todos os contos de Maigret, eu acho, não tinha lá. Então eu acabei encontrando um conto que está numa coletânea, acho que é The Belgian School of the Bizarre, que é a escola belga do bizarro, né, que é uma coletânea de contos de terror, contos fantásticos. Então esse conto que eu peguei é um conto pequeno que está disponível na pré-visualização do Google Books. É um conto de um escritor chamado Marcel Marien, Tombs Without Number. Conto muito interessante, curto. É um daqueles contos que constaria num jornal. É um conto sobre uma tragédia, sobre um fato. É bem interessante, bem mórbido, mas é interessante, bem contado. Gostaria de ter lido um conto um pouco maior, mas não deu. Coreia do Sul, Park Min-ju. Esse é um conto surpreendente, muito doido. Say a Pelican. Ou seja, diga a Pelicano. É um jovem que ele planeja passar no concurso público, mas depois de 73, ele ressalta isso, 73 entrevistas de emprego, ele não conseguiu, ele acabou aceitando
trabalhar numa espécie de parque de diversões decadente, onde praticamente só funcionam, tem uma represa, só funcionam aqueles pedalinhos, que ele chama de duck boat, ou seja, barco pato. Então ele fica lá tomando conta, as pessoas, normalmente casais, alugam por hora e ficam pedalando na represa e tal. Então ele vai contando o cotidiano dele, vai contando como é o cotidiano lá, a rotina, né, dessa represa, como é chato e tal. Mas aí depois de algumas páginas ele conta alguns casos curiosos, até que chega uma reviravolta maluca e muito interessante. Então gostei bastante desse conto coreano. Esse foi um daqueles casos que eu escolhi, digamos, a contragosto, porque eu não sei onde é que eu vou encontrar outro conto coreano. Eu já antecipei dizendo que eu escolhi esse, né? E da Rússia, Anton Chekhov, A Mulher do Farmacêutico. Da Rússia não faltariam, não faltam. Inclusive eu poderia ter escolhido algum da antologia do conto russo que eu estava lendo, mas escolhi não, vou escolher um de Chekhov mesmo. E aí peguei esse, A Mulher do Farmacêutico, não tinha ouvido falar, mas é muito interessante, simples, mas muito bem contado, muito bem contextualizado, gostei bastante. Então, sendo rápido para o vídeo não ficar muito longo, do grupo H, escolhi Coreia do Sul, como eu já havia antecipado, pela originalidade, pelo inesperado, e escolhi Chekhov, A Mulher do Farmacêutico. O da Argélia perdeu pontos pelo caráter panfletário. O da Bélgica é bom, mas nem tanto, não merece estar aqui. Então, recapitulando, os 16 classificados para a próxima fase, da próxima fase sairão 4, já antecipo. Então eu farei um vídeo só para a próxima fase, eu vou ler 16 contos e vou selecionar 4. Então os 16: Brasil, México, Austrália, Chile, Colômbia, Japão, Costa Rica, Inglaterra, França, Honduras, Argentina, Nigéria, Alemanha, Estados Unidos, Coreia e Rússia. Então é isso. Próxima fase, contos novos desses mesmos países. Se eu não encontrar de jeito nenhum um conto novo, aí eu repito aquele mesmo conto e avaliarei ele em função dos novos. Infelizmente, espero não ter que fazer isso. Mas é isso. Fiquem ligados no próximo vídeo. Sairão os 4 que irão para a grande final. Vamos ver quem ganha a Copa do Mundo dos Contos. Um abraço, até mais.